Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Iniciamos a nossa aula de quarta-feira, nossas aulas, na verdade, de quarta-feira. Dando sequência ao nosso horário, nossa primeira aula corresponde à disciplina de ciências. Nós vamos falar sobre os tipos de solo, lá na página 59. Antes de eu começar a explicar, fazer a leitura do livro, eu gostaria que vocês observassem esse vídeo que eu vou colocar aqui para vocês falando sobre os tipos de solo. Vocês vão observar e depois nós vamos fazer a leitura do que está no livro, discutir para ficar bem claro, tá bom? Podem ser compostos pela mistura de diversos componentes, como a areia, o calcário, a matéria orgânica, que influenciam nas suas características, como a permeabilidade. E é sobre isso que vamos falar. Existem dois tipos de solo, o solo permeável e o solo impermeável. Vamos começar pelo solo permeável. Devido à sua composição, esse tipo de solo possui muitos poros que facilitam a passagem da água. Por isso, chamamos de permeável. Por causa da sua permeabilidade, não acumula água e torna-se pouco úmido. Já no solo impermeável, são compostos por partículas menores e com menos espaços entre si, o que dificulta a passagem da água e deixa o solo impermeável. Por ser impermeável, forma terrenos úmidos, pois retém muita água. Agora vamos falar sobre as principais características de alguns tipos de solo. Solo umífero. O solo umífero contém muito humus, ou seja, restos de animais e vegetais em decomposição. Absorve bem a água e a deixa acumulada. É um solo bom para o plantio, pois é rico em nutrientes para os vegetais. É também chamado de terra preta. Solo arenoso. É um solo permeável, não acumula muita água e por isso forma terrenos secos. O solo arenoso necessita ser irrigado, isto é, necessita que a água de um rio ou poço seja levada até ele. Nos solos arenosos, a água passa por muita facilidade, o que faz dele um solo permeável. Solo argiloso. Esse tipo de solo forma terrenos úmidos por reter muita água. Quando fica seco, pode rachar e quando chove muito, fica encharcado. No solo argiloso, a água fica retida, pois os espaços são menores, o que o torna impermeável saturado. Ele necessita ser drenado, ou seja, o excesso de água precisa ser retirado. Isso pode ser feito com valas ou colocando tubos para a água escoar. Terra roxa. É um solo avermelhado muito fértil e bastante utilizado para as plantações de café. E para finalizarmos, temos o solo massapê. É muito usado para o cultivo de cana-de-açúcar, pois é rico em argila e areia. Pessoal, para iniciar essa aula, eu busquei uma didática, uma linguagem que estivesse bem a par do livro. Nosso conteúdo está situado lá na página 59 de Ciências, os tipos de solo. E fala justamente sobre o que iniciou essa aula, o solo permeável, que devido à sua composição, esse tipo de solo possui muitos poros que facilitam a passagem da água, por isso disse permeável, por causa de sua permeabilidade, não acumula água e torna-se um pouco úmido.
Já no solo impermeável, eles são compostos por partículas menores e com menos espaço entre si, né? O que dificulta a passagem da água e deixa o solo impermeável. Então, vamos lá recapitular? Permeável é que facilita a passagem da água e o impermeável é o que dificulta a passagem da água. Por ser impermeável, formam terrenos úmidos porque retém água. Então, nós vimos aí o primeiro conceito, solo permeável, que é o que facilita a passagem da água, e o impermeável, que é o que dificulta, certo? Assim como nós observamos aí no início da aula, que eu coloquei o vídeo falando para vocês. Vamos para a página 60, falar agora sobre os tipos de solo e as suas principais características, os mesmos que vimos aí no início. Atenção! Nesse conceito de solo que nós, estamos estudando hoje, falamos sobre o solo permeável e impermeável. Temos também alguns tipos de solo com principais características, né? O solo mífero, por exemplo, que já foi citado aqui nessa aula, ele contém muito humus, ou seja, resto de animais. Humus significa resto de animais e vegetais em decomposição. Ele é um solo que absorve bem a água e a deixa acumulada. É um solo bom para plantio, pois é rico em nutrientes para os vegetais. E é também chamado de terra preta. Então, aquela terra preta que nós vimos nas plantações, aquele solo é um solo mífero. Ou seja, ele contém muito humus. O que é humus, Chamanda? São restos de animais e vegetais em decomposição no solo. Esse solo, ele é ótimo, muito bom para plantio, pois ele é rico em nutrientes. O solo arenoso, por exemplo, ele é um solo permeável, ou seja, não acumula muita água. E por isso forma terrenos secos. O solo, esse tipo de solo arenoso, ele necessita ser irrigado, ou seja, necessita que a água de um rio ou um poço seja levada até ele. Nos solos arenosos, a água passa com muita facilidade, o que faz dele um solo permeável. Então, esse solo, ele não acumula muita água e por isso forma terrenos secos. Já nesse tipo de solo que eu apresentei aqui para vocês, é o solo argiloso. Esse tipo de solo forma terrenos úmidos por reter muita água. Quando fica seco, pode rachar e quando chove muito, fica encharcado. No solo argiloso, a água fica retida, pois os espaços são menores, o que o torna impermeável. Ele necessita ser drenado, ou seja, o excesso de água precisa ser retirado. Isso pode ser feito com valas ou colocando-se tubos para a água escoar. Então, nesse tipo de solo aí, é aquele solo, que quando molha muito, geralmente em fazendas, em lugares tipos de rural, é aquele solo que fica muito escorregadio, aquele solo que fecha muito, fica muito, fecha, como posso dizer, bem molhado, dificultando até a passagem de animais, de carros, por exemplo. Na casa da minha avó, quando nós vamos na propriedade rural, se chover muito, fica difícil da gente sair, ir ou vir, porque os carros eles começam a deslizar muito, muito mesmo, por conta desse solo argiloso, tem muito barro. Argila, que significa o quê? Barro, Então, solo argiloso, ele é muito úmido, porque ele retém muita água, e quando ele fica muito seco, ele racha. Temos também esse solo aí, denominado como terra roxa. É um solo avermelhado, muito fértil e bastante utilizado para plantações de café. Então, esse solo é um solo bem utilizado, bem propício para essas plantações que eu coloquei para vocês. Plantações de café. E como é que é esse solo da terra roxa? É um solo avermelhado e muito fértil, ou seja, bem interessante para plantações. Esse último solo que nós vamos destacar, ele é muito usado para o cultivo de cana-de-açúcar, pois é rico em argila e areia. Então, ele é rico em quê? A argila é aquele barro, E a areia, normal, que todos nós já conhecemos. Então, esse solo é o solo massapê, ou seja, é um solo, muito utilizado para o cultivo de cana-de-açúcar, como vocês podem observar aí na imagem que eu coloquei. Gente, eu destaquei todos os solos novamente, percebam como é que está a estrutura dessa aula, para que vocês compreendam de forma legal. Iniciei
Coloquei um videozinho de introdução falando sobre os tipos de solo, depois coloquei novamente o que são solos permeáveis e impermeáveis e os tipos de solo de acordo com as suas características. Então, por favor, se atentem, prestem atenção à aula. A aula está muito rica em informações, usem isso para realizar as atividades de vocês, mas caso ainda persistam dúvidas, não hesitem em me procurar, por favor, não guardem para vocês, é só mandar um WhatsApp para mim lá, que a gente vai ver um outro meio para que você entenda, tá bom, meu bem? Então, atenção na aula, qualquer coisa estou disponível. Vamos realizar agora nossas atividades do dia, colocar em prática o que aprendemos, pois como eu sempre digo a vocês, nós temos que colocar em prática o que aprendemos, o que ouvimos, o que falamos, né? Para que não tenhamos dúvida alguma dos conteúdos. Vamos lá?